Olá, meus incentivadores! Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês no Manchetes da Semana. Hoje eu quero bater um papo mais próximo, como se a gente estivesse numa roda de conversa. O assunto é sério e, ao mesmo tempo, muito humano. Nessa semana, minha gente, o mundo foi sacudido pela notícia da morte do Papa Francisco e, junto com a comoção, infelizmente, vieram também muitas discussões acaloradas nas redes sociais. Eu confesso que fiquei bem incomodada em ver tantas pessoas se digladiando por opiniões, só opiniões divergentes, minha gente, esquecendo de algo básico. Antes de ser Papa, Jorge Bergoglio é um ser humano, isso, como eu e como você. Ele foi eleito pelo clero para exercer uma missão espiritual. E como qualquer ser humano, ele pode ser criticado ou aclamado, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas tem alguma coisa que precisa ser dita, e eu vou falar para vocês agora. Quando as ações de um pontífice extrapolam o evangelho, quando ele abraça ideologias ou políticas, é muito natural que surjam questionamentos. E foi o que aconteceu. Tanto que nós vamos relembrar agora algumas mudanças e declarações do Papa Francisco que marcaram seu pontificado e entender por que, para muitos, ele ultrapassou o limite da missão que as Escrituras propõem. É claro, nós vamos também falar do que vem agora pela frente, né, com a morte do Papa, como funciona a eleição do novo Papa, a tradição do conclave, que são várias, e quem são os 8 cardeais brasileiros que estarão participando dessa escolha histórica. Então, fica comigo, lembre-se aí, de deixar o seu joinha, seus comentários, e se você gosta do nosso canal, compartilhe, ajude a gente a divulgar o Manchetes da Semana. Na abertura do nosso encontro, agora há pouco, eu falei que quando as ações de um pontífice extrapolam o evangelho, surgem, sim, naturalmente, os questionamentos. E hoje, com todo o respeito que eu tenho, eu trouxe 2 fatos que ajudam a gente a entender por que o Papa Francisco enfrentou tantas críticas durante o seu pontificado. Em 2019, um grupo de sacerdotes e teólogos publicou uma carta aberta acusando o Papa Francisco de heresia. Uma das acusações, meus amigos, mais graves dentro da igreja. O documento divulgado pelo site conservador, o LifeSite News, dizia que o Papa teria suavizado posições que eram tradicionais da Igreja sobre temas como o aborto, homossexualidade e a aproximação que ele teve com protestantes e muçulmanos. Segundo os signatários, isso colocaria, sim, em risco a fidelidade ao Evangelho e exigiria investigação pelo Colégio de Bispos. Outro episódio polêmico aconteceu em 2023, quando o Papa deu uma entrevista à TV argentina C5N. Ele falou, são palavras dele, que o presidente Lula da Silva tinha sido condenado sem provas e que a presidente Dilma sofreu impeachment mesmo sendo inocente e tinha as mãos limpas. Um posicionamento que para muitos extrapolou a missão espiritual de um pontífice, entrando diretamente no campo político, que não é o papel de um Papa. É importante também entender, todos nós temos o direito, meus amigos, de emitir nossas opiniões. Aqui vocês têm liberdade total. Mas quando se trata da figura máxima da igreja, o que a gente espera? Espera uma neutralidade que preserve a missão de pregar o evangelho acima de ideologias
ou preferências políticas, muito menos partido. Por isso, eu sempre digo, gente, é fundamental buscarmos conhecimento e basearmos nossas opiniões em fatos. Por quê, Marisa? Sabe por quê? Diante dos fatos não existem argumentos. E ponto final. Depois do funeral do Papa, começa o conclave. É um processo secreto para eleger um novo líder da igreja. Entre o 15º e 20º dia da morte, 135 cardeais com menos de 80 anos, eles se reúnem no Vaticano para efetuar a votação. E o Brasil, meus amigos, terá voz na escolha do novo Papa. São 8 cardeais brasileiros que estão aptos a participar do conclave. Eu vou falar quem são eles. Sérgio da Rocha, Odilo Scherer, Urani Tempesta, João Braz de Aves, Leonardo Steiner, Paulo César Costa, José Tolentino Mendonça, que é português brasileiro, e Dom Antônio Marto, nascido em Portugal, mas ele tem forte ligação com o Brasil. Cada voto, meus amigos, conta muito nesse momento decisivo. E é um orgulho, claro, saber que o Brasil estará representado entre os eleitores. A eleição só é válida com 2/3 dos votos. Se não houver acordo, eles pausam para oração e reflexão antes de tentar de novo. E mesmo sem campanhas públicas, alianças e articulações políticas são sim comuns também entre os cardeais, porque isso existe na política, nós sabemos disso. E enquanto eles escutem lá, em segredo, nós aqui, o que nós vamos fazer aqui fora? Faremos o mais importante, oramos para que o Espírito Santo ilumine a escolha de um líder sábio e fiel aos ensinamentos do Evangelho. Você sabia que o conclave é um dos processos mais sigilosos do mundo? Ao contrário, né? De eleições presidenciais, de eleições cheias, de eleições para prefeito, é obrigatório existir uma total transparência, porque é voto público, é voto do povo. O conclavo é um processo altamente secreto de eleição de um novo Papa. Os cardeais, gente, eles são literalmente trancados com chave no Vaticano, sem contato com o mundo exterior. Eles comem, votam e dormem em áreas isoladas com proibição total de celulares, jornais ou TVs. A Capela Sistina ela é varrida contra microfones ocultos e todo o pessoal que está envolvido no processo, porque é lógico, tem lá o pessoal da limpeza, o pessoal que leva comida, eles fazem um juramento de segredo perpétuo, para sempre, para a eternidade. Tudo isso para garantir que a escolha do novo Papa seja feita com total discrição e guiada apenas pelo Espírito Santo, pela fé. Depois da fumaça branca surgir na chaminé da Capela Sistina, indicando que um novo Papa foi eleito, o processo é muito simples. O eleito aceita a missão que lhe conferiram e escolhe o seu nome. Todo mundo sabe que é o Papa que vai lá ficar aquele período, enquanto ele estiver com força e com vida, ele que escolhe o nome. Em seguida, os cardeais fazem uma homenagem e o Papa, recém-eleito, se apresenta na sacada da Basílica de São Pedro. É quando, com muita alegria, ele é anunciado para todo mundo, para o planeta. Habemus Papam. Temos um Papa. O novo pontífice, então, faz sua primeira aparição e dá a tradicional bênção à cidade e ao mundo, marcando assim
o início de um novo pontificado. Enquanto isso, aqui no Brasil, a manchete, minha gente, é o erro grotesco cometido por Alexandre de Moraes ao enviar uma intimação para o Jair Bolsonaro ainda na UTI depois da 7ª cirurgia devido à facada, me perdoem, de 2018. Esse ato, uma das atitudes mais desprezíveis do STF, foi tão grave que precisaram até depois explicar o porquê dessa decisão. Que ridículo, gente. Além disso, presta atenção no que eu vou te falar. O Código de Processo Penal proíbe intimações a indivíduos em estado grave de saúde, que é o caso do Bolsonaro. Não é fake, ele está lá, está constatado que foi uma cirurgia delicada, a 7ª. E o STF, que deveria respeitar a lei, ora, ele ignora isso. Onde é que está a punição para esse abuso de poder, essa coisa de vingança, de picuinha? O que mais precisamos para denunciar essa ditadura do STF? E aí, senadores e deputados, OAB, o que vocês estão fazendo aí? Estão dormindo ou estão com medinho? Tem mais uma bomba que aconteceu essa semana. Foi a fraude bilionária da corrupção consignada do INSS, de novo afetando a nós, os aposentados. Já não chega a revisão da vida toda. Só que essa matéria será a pauta do próximo domingo, onde com certeza teremos maiores esclarecimentos sobre mais essa escandalosa corrupção do governo petista. Vocês vão entender a hora que eu apresentar para vocês por que eu estou dizendo que é do governo petista. Então eu encerro nosso encontro com a frase do escritor Laércio Monteiro. Olha que frase fantástica. A corrupção política é apenas uma consequência das escolhas do povo. Cola comigo, beijos, fui!